Olá, pessoal! Estamos aqui de novo, né? Sou a Cíntia, da Oficina da Palavra, e estamos aqui com o professor Edir Alonso e o professor Marcelo Borré, professor Edir Alonso de Literatura e o professor Marcelo Borré de História. E vamos, mais uma vez, aqui tentar fazer as conexões entre redação, literatura e história, né? Agora pensando no vestibular da UFSC. E essa lista desse ano já conversamos aqui antes, né, em outros momentos, no início do ano, agora terminado, quase o final, né, de 2016, bem próximo do vestibular, a gente vai dar uma pensada aqui de forma conjunta em quais seriam os possíveis temas a serem explorados na prova de redação da UFSC agora para o vestibular 2016-2017, né? Só para a gente relembrar quais são as obras, né? Esaú e Jacó, de Machado de Assis, Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna, Olhos d'Água, de Conceição Evaristo, Vitória Valentina, de Elvira Vinha, 40 Dias, de Maria Valéria Rezende, Fantasias Eletivas, do Carlos Henrique Schroeder, Além do Ponto e Outros Contos, do Caio Fernando de Abreu, e Poética, de Ana Cristina César. Então, para a gente começar, né, queria perguntar aqui para o professor Edir, vamos começar lá de trás, né? Quase sempre presença obrigatória nos vestibulares, Machado de Assis, grande referência, né? Não pode faltar. E esse ano a lista apresentou Esaú e Jacó, né? Vamos pensar um pouco o que pode ser tema a partir dessa leitura, Edir. Olha, eu acho que a gente tem uma imensa atualidade no Machado, né? E é impressionante que a gente tem aqui então uma referência política num momento, né, também de bastante discussão política, de bastante polarização política que a gente está vivendo no Brasil. E essa polarização está representada em Esaú e Jacó pelos personagens Pedro e Paulo, né, que são os gêmeos, né, ambivalentes que a gente tem ali dentro do romance, né? O Pedro monarquista, o Paulo republicano, mas na verdade o vestibulando deve lembrar que esses personagens eles são mais do que representações da monarquia e da república, porque quando acontece a proclamação da república, né, esses personagens acabam depois tomando posições que são as seguintes: o Pedro ele vai passar a ser governista, inclusive, tá? E o Paulo vai dizer, não é essa república que eu sonhei. A moral da história é que esses personagens representam, então, de um lado, o Pedro, que seria a ideia de um conservadorismo, né, de uma manutenção do status quo, e o Paulo, de uma perspectiva um pouco mais progressista. Né? Mas a gente também não pode se iludir, uma vez que, na verdade, eles dois são gêmeos, são farinhas do mesmo saco, né? Do mesmo saco do Santos e do mesmo útero da Natividade, não é? Literalmente. Isso significa dizer que esses personagens, então, eles não são tão diferentes assim nas suas posturas, né? Apesar desse aparente conflito que vai aparecendo ali. Mas é isso, então esses personagens eles vão representar essa disputa pelo poder, não é? E aí a gente tem todo esse contexto de transição aí do Império para a República, que eu acho que o Marcelo está mais habilitado para nos comentar. Isso, então já faz o gancho aí para dar uma contextualizada com o que acontecia no Brasil naquele momento, né? Até a frase, né, essa não era a república que nós queríamos, ela é muito significativa porque a gente tem uma república que não foi proclamada, ela vem de um golpe, é um golpe de Estado dado pelos militares. Esse grupo de militares assume temporariamente o poder e o que se verifica depois é a política que se constitui, que se constrói, a política do café com leite. Então é a política das oligarquias, é a política das elites. Então você trocou um império que tinha uma forte expressão dos latifundiários, fazendeiros nordestinos, e aí veio uma república que foi totalmente dominada, o aparato de governo foi dominado pelos cafeicultores, que seria a nova elite agrária do Brasil. Então, o que nasce de republicano aí, o que poderíamos falar de república, se levássemos ao pé da letra, não tem nada. O que é a república? A república é o patrimonialismo de uma elite que se apropria do poder e exclui totalmente a população. Tanto é que nós vamos ter movimentos muito significativos, que é o Contestado e Canudos, porque são líderes religiosos que contestam a laicidade do Estado, por exemplo, só para a gente ficar num nível bem simplista. Mas a República não traz absolutamente nada de novo, a não ser o fato de substituirmos um rei por presidentes fraudulentamente eleitos a cada período de 4 anos. Uhum.
E aí, ali final de século XIX, né, entrando para o século XX, aí a gente já faz o gancho aqui com Ariano Suassuna, já meados já do século XX, já em plena república, né, lança, né, o seu Alto da Compadecida num contexto literário e político também do Brasil, já um pouco mais à frente. E o que a gente podia destacar, Edi? Olha, a respeito do Ariano, eu acho que a gente também tem uma grande atualidade aí, a questão da luta de classes mesmo, está colocada no texto, né? Isso é inegável. A gente vai perceber ali que o próprio Ariano, ele comenta o seu personagem João Grilo, né? Que é esse mentiroso, esperto, que vai, na verdade, lesando as pessoas ao longo da trama, mas como uma forma de se defender, né? Aliás, é uma frase que o João Grilo repete de vez em quando: eu o que faço é me defender como posso. Certo? Ora, o João Grilo é amarelo, significa dizer que ele tem uma deficiência nutricional, ele passa fome, tá certo? Ele é trabalhador, certo? E o Suassuna, ele diz que o João Grilo, então, ele seria essa representação do povo brasileiro mesmo, né? Do povo brasileiro mais humilde, mais sofrido. Repara que ele trabalha para o padeiro, certo? Quem é que faz o pão? É o João Grilo. Eu digo a vocês que ele é expropriado até na questão do título, né? Porque, na verdade, o padeiro é o dono da padaria. Quem faz o pão é o João Grilo, certo? E a gente tem esse paradoxo, que é o cara que ele produz o pão que está na mesa de todo mundo, certo? E, no entanto, ele não tem o que comer. Então, essa questão da desigualdade social, essa questão mesmo, então, dessa injustiça social está colocada ali. Ainda num outro aspecto, a gente pode considerar o Major Antônio Moraes, que é a representação do latifúndio. Ele é o topo da pirâmide social dentro do Alto da Compadecida. E a gente vai perceber que é justamente aquele cara que afirma categoricamente que ele não faz nada na peça. Ele diz, né, tenho orgulho da minha ociosidade senhorial. Então, a gente vai observando aqui que tem uma série de ironias no texto. Acho que vale destacar, já que a gente está falando da questão de desigualdades, de injustiças sociais, que a própria questão também do preconceito, ela também está colocada, no momento em que, de maneira surpreendente, a gente vai ter, então, a representação de Jesus na figura de um homem negro, né? Então, vai aparecer ali um ator negro para desempenhar o papel, e ele vai sendo chamado de Manuel ao longo da trama. É importante que o vestibulando sempre lembre que Manuel e Jesus, na verdade, são a mesma entidade. Tá certo? E a gente também tem uma questão muito interessante, que é a valorização, né? Justamente da perspectiva popular, da cultura popular, a inspiração que o Suassuna tem na literatura de cordel, né? O Suassuna, aliás, que é o idealizador do chamado movimento armorial, né? Que é o resgate da cultura popular nordestina através do cordel. Então o vestibulando tem que lembrar disso, né? E perceber que essa influência da cultura popular nordestina está até na representação também dessas figuras que vão aparecendo na peça, como, por exemplo, a figura demoníaca, o encourado. O encourado é um demônio à feição nordestina, tá certo? Ele seria, então, caracterizado como um vaqueiro. Ele não tem nada a ver com essa caracterização convencional que a gente tem na tradição, né, judaico-cristã ocidental, do demônio lá com o chifrinho, o tridente, cavanhaque de bode. Não tem nada disso. Ele vem como um vaqueiro, certo? Assim também, Jesus, né, representado na figura negra de Manuel, ou mesmo a Compadecida, são representações de quem somos nós brasileiros, certo? Assim como a gente estava vendo isso ali em Esaú e Jacó, de uma certa maneira, a gente está representando um jeito brasileiro de lidar com a política. A brasilidade está muito colocada aqui nesse texto, né? A Compadecida e Jesus tem um certo humor, tem uma certa maneira de acomodar a situação. Observa que não tem inferno na peça do Ariano Suassuna, quer dizer, não é que não tenha, mas ninguém vai para o inferno. Né? A gente tem alguns desfechos surpreendentes para os personagens ali, né? E observa que o padeiro, a sua mulher, o bispo, o padre, o sacristão, eles vão acabar indo para o purgatório, por exemplo. E o João Grilo recebe uma nova chance voltando à Terra, e os cangaceiros, surpreendentemente, eles são mandados para o céu, né? Uma vez que eles eram loucos, não tinham consciência sobre seus atos e teriam sido um mero instrumento da ira divina quando executaram os personagens naquela chacina ali. Então o texto é recheado de ironias e de reflexões profundas a respeito da brasilidade, ainda que de uma maneira descontraída. Mas é isso aí, muito bacana, Ariano Suassuna, sou fã dele. E o que acontecia no Brasil nessa época, professor? O Ariano Suassuna, ele tem essa característica de resgatar, dar uma visibilidade para o povo brasileiro através daquele ser da qual ele é fruto, né, que é o nordestino. No Alto da Compadecida, não vamos esquecer que é um julgamento, né? Então está todo mundo sendo julgado ali naquele final, naquele alto, né? A Compadecida é quem vai bater ali o martelo. E como o Edir falou, você tem desde o cangaceiro
até o coronel, o vaqueiro, passando aí pelo padeiro, pelo trabalhador, pela mulher do padeiro, do dono da padaria, né? E assim vai. Todo mundo vai ser julgado ali naquele auto. E o que, do ponto de vista histórico, o que está se colocando ali é justamente que tipo de sociedade se construiu no Brasil, republicando, desde Esaú Jacó, que tratou da proclamação, até ali os anos 50, que eram anos efervescentes, né? Os famosos anos dourados, época de Vargas se suicida e depois entra JK. Mas, embora o texto seja desse período, ele reflete um Nordeste que se reproduziu desde a cana-de-açúcar, onde o cara tem que se virar. A figura do cangaceiro, ele é o quê? Nós trabalhamos na história com o conceito de banditismo social. É aquele cara que é jogado para aquela condição porque a vida não lhe deu outras oportunidades. Isso me faz até lembrar a obra Vidas Secas, que no finalzinho daquela obra o Fabiano está com a sua família e ele tem uma bifurcação no caminho que ele traça. De um lado, ele continua a estrada. Do outro lado, uns cangaceiros passaram por ele e perguntaram: você vai continuar com essa vida? Aquela vida de dor, subserviência, sofrimento? Então, era o que se jogava pro nordestino. Mas, de qualquer forma, a gente percebe na obra, embora trate de um jeito bastante cômico, né, eu diria até caricato, que é a feição do Suassuna, né, ela denuncia todas as mazelas que o Brasil se encontra naquele período. E os anos 50 era uma década em que se pretendia modernizar o Brasil. E tirar justamente o pobre dessa condição de pobreza. O Edir falou do amarelo, a gente lembra muito o JK e o famoso personagem do campo, aquele capial, caipira, doente, né? Monteiro Lobato apresentou muito isso. E nas propagandas do governo JK aparecia muito o Brasil nutrido, o Brasil forte, o Brasil que estaria saindo daquela condição de miséria. O Ariano retrata que ainda vivia aquela miséria. Mas é que o texto do Ariano é produzido um pouquinho antes, né? Ele é publicado nos anos 50. 55 foi a publicação. Mas quando a publicação vem em 55, quer dizer, ela já vem... esse texto já vem sendo construído antes. Então, ele pega justamente aquela fase em que, embora o coronelismo como república já tenha sido ultrapassado, nas práticas, no dia a dia, ele está muito presente, né? Então, é muito interessante que a Cíntia tenha feito essa conexão dessas duas obras, porque a república que se construiu é a República dos Coronéis. A República dos anos 50 ainda é, nos grotões do Brasil, a República dos Coronéis. Você só salvava Rio, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, Florianópolis, ou seja, as capitais, né? Mas o interior, que era onde estava, inclusive, a maioria da população, ainda é dos coronéis. E o que começa ali, se a gente pensar aqui na lista, né? O Ariano Suassuna já está apontando algumas coisas que a gente vai conversar mais daqui para frente, que nas obras mais contemporâneas estão se confirmando, né? Então, ou seja, a promessa do JK foi para poucos, né? Então, a gente poderia pensar nisso. E passando, dando um salto, aí, pegando a cronologia aí do tempo de escrita, né, dos autores dessa lista, a gente faz o salto ali para a época da ditadura militar, né? Então, anos 60, 70, né, e início dos anos 80, com a Ana Cristina César, que tem, embora o livro seja de publicação recente, essa compilação atual, né, mas ela escreveu naquela época, e o próprio Caio Fernando de Abreu, que inclusive eram amigos, trocavam cartas, né? Então, Edir, vamos fazendo esse gancho aí, que essa lista toda, ela está muito, muito ligada, muito conectada, né? Então, isso é que a gente tem que estar presente quando a gente pensa na temática, né? Sem dúvida.
Olha, a gente então falou há pouco de 2 livros que são mais clássicos, né? Então a gente teria ali um Machado de Assis no realismo, já na sua fase realista, um Ariano Suassuna, né, que já representa ali um teatro contemporâneo, né? Mas a gente tem aqui então toda essa situação de uma poesia marginal, representada ali na Ana Cristina César, ou mesmo também de uma escrita de uma certa maneira também que representa a marginalidade, né? Do ponto de vista cultural, comportamental ali daquela juventude que sofre com um contexto de muita repressão, né, ali na virada dos anos 60 para os anos 70, durante os anos 70 e ainda pegando o início e meados dos anos 80 ali. Então, a respeito do Caio, por exemplo, o Caio Fernando Abreu, ele realmente vai traçando esse perfil aqui do jovem daquela época, vai traçando também essas questões referentes a um contexto de muita opressão e metáforas bastante ousadas que ele vai jogando nos seus contos, né? A gente poderia pensar em diversos contos. Eu vou me lembrar, por exemplo, do conto Os Cavalos Brancos de Napoleão, por exemplo, né? Ali a gente tem um personagem que ele começa a vislumbrar cavalos brancos no céu, né? Os leitores muitas vezes têm dificuldade de entrar nessas metáforas do Caio, né? Acontece então que o que ele está visualizando é um signo de liberdade, tá certo? E esse personagem, ele acaba sendo dado como louco, né? Sendo reprimido ali, né? Pela mulher, internado num hospício, enfim, certo? E ele acaba inclusive morrendo ao final, certo? Mas enfim, aqui a gente tem uma metáfora do anseio de liberdade que acaba sendo sufocado, que acaba sendo reprimido violentamente ali durante aquele contexto. Então a gente tem vários contos que vão por essa balada, assim, né? O Caio Fernando Abreu, ele tem, né, temas como a incomunicabilidade e a solidão, certo? Tem também alguns aspectos que estão relacionados com a biografia do autor, né? Então a experiência da homossexualidade, essa dificuldade da definição de gênero e a repressão que esse personagem, por conta da sua orientação sexual, ele vai sofrendo. Isso a gente vai vendo em alguns contos, né, de maneira um pouco mais forte. Por exemplo, Aqueles Dois, o conto que tem os personagens Saul e Raul, que sofrem sim preconceito de gênero, são estigmatizados, rotulados, né, e expulsos do trabalho por conta, né, dessa ideia de que eles teriam um romance, né, homossexual. Inclusive é definido ali no texto por uma denúncia que os colegas de repartição fizeram, que eles tinham uma relação anormal e ostensiva, né? É uma coisa curiosa até nesse conto, é que não fica em nenhum momento explicitado que eles têm de fato uma relação homoafetiva, homoerótica. No entanto, eles são, né, rotulados, estigmatizados e inclusive punidos socialmente, né, por conta disso. Então a gente vai percebendo realmente que o ambiente de repressão perdão, ele acaba se manifestando ali, né, nas metáforas e às vezes até nessas cenas, né, que refletem comportamento na sociedade, né? E sobre esse aspecto também comportamental, a questão de gênero, Ana Cristina César também é uma autora que trabalha muito esses aspectos, né? Ana Cristina, ela vai se experimentando, né? E vai experimentando gêneros também discursivos diferentes ao longo do texto dela, né? Surpreende muito essa brincadeira que ela faz, por exemplo, com carta, com carta, diário. São falsas cartas e falsos diários, né? Correspondência Completa, por exemplo, da Ana Cristina, que é uma das obras que está incluída dentro de Poética, é uma falsa carta, uma falsa correspondência, uma correspondência ficcional, e chama a atenção o fato de ser correspondência completa e nós temos apenas uma carta. O que já dá a pista de que nós estamos tratando aqui de uma brincadeira, né, de uma ambiguidade na qual não existe propriamente uma correspondência completa, não existe uma carta de verdade, mas uma carta de mentirinha, e também não existe uma correspondência completa no sentido de uma coerência total, porque nós estamos realmente brincando ali com algumas mentiras. E aí a grande essência da obra da Ana Cristina também é essa, né? Saber delimitar o que é verdade e o que é mentira, o que é confissão e o que é, né, realmente ficção, o que é ficção, o que é autobiográfico ali. Ela até durante Correspondência Completa ela brinca um pouco com isso, né? Ela diz que é difícil fazer literatura tendo Gil como leitor. Ela cria, né, um personagem ali, faz uma referência, dizendo que esse Gil fica sempre procurando segredos autobiográficos. E ela acaba dizendo, então, que esse cara não está certo em dizer que tudo que ela está escrevendo é autobiográfico. Por outro lado, a Mari me lê como literatura pura. Aí ela fala de uma personagem chamada Mari, ou Mary, como queiram, que faria a leitura como tudo ficção, como tudo invenção, como tudo criação. Então a gente tem que encontrar esse meio termo de uma Ana Cristina que transita entre o confessional, né, o autobiográfico, de um lado, e o ficcional, o artístico, o criativo, de outro. Mas como a gente falou de gêneros discursivos também, a carta, por exemplo, ela seria um texto feito para o consumo privado. E, no entanto, ela publica e torna esse texto, então,
literário e público, certo? Então ela perdeu esse status de discurso privado e sufocado. A carta e o falso diário também que vai aparecendo lá. Tem lá alguns dias, mas não todos, certo? E acaba sendo publicado também, logo não é mais uma escrita íntima. O que ela pretende com isso, de maneira geral? O que eu tenho para te dizer é que ela está querendo subverter essa lógica do discurso que é consagrado à mulher dentro dessa sociedade patriarcal e machista. Ou seja, de que a mulher tem que ter o discurso reservado, íntimo, privado, discreto, sufocado, certo? Por isso que ela pega esses lugares comuns, que são os discursos atribuídos à mulher, como, por exemplo, né, a carta, o diário, a Conversa de Senhoras, que é um outro poema da Ana. Então, acho que se repete muito essa proposta de afirmação de um discurso feminino e até de maneira mais ousada e mais radical da destruição do conceito de gênero. Né? Ou seja, da destruição do conceito de gênero discursivo, de gênero literário ou não literário, porque ela mistura tudo, né? E também da própria questão do gênero quanto à questão da sexualidade. Eu vou me lembrar do poema Samba Canção, no qual ela diz lá, meia bruxa, meia vândala, né? Ela usa esse termo dessa maneira, meia bruxa, meia vândala, e diz viada. O que é o viada, né? Ou seja, viado é o termo usado para o homossexual do gênero masculino, dentro de um jargão, né, que a gente conhece. No entanto, ela vai lá e inverte e bota viada. Viada é o quê? É um não gênero. Ela faz a ruptura com a questão de gênero. Ela se rebela completamente contra esses estereótipos, quebra todos os estereótipos. Né? E eu acho que aí a gente já vai começando a traçar conexões interessantes. Sim, bem. E quando você falou da questão da... não sabe se é ficção, se é autobiográfico, né? E tem um gênero agora que está bem forte, que é a autoficção, né? Que eu acho que é justamente agora na contemporaneidade, traça um pouco por aí. E na história, professor, o que acontecia nesse período? O que a gente pode destacar aí? Você pegou duas obras bem interessantes, porque a Ana Cristina César, ela é contemporânea, os dois são contemporâneos da ditadura, mas ela produz no fervo da ditadura militar, onde aquilo que mais chocava era a repressão aberta, clara e física, né? Então a ditadura tinha, quando vivíamos a ditadura, ficava muito evidente quem está reprimindo, o que está reprimindo, e os elementos políticos mais diretos, né? A questão da defesa do socialismo, do marxismo, isso evidenciava mais. Mas o que a Ana traz de interessante junto com o Caio, né? É que ela trata da questão do existencialismo, que foi muito forte na ditadura militar. Nós tínhamos, então, na ditadura um governo repressor, que filtrava o que se produzia, que tinha na censura o seu principal instrumento de controle social, de controle das artes e tudo mais, mas pouco se olhava para essa questão do existencialismo mesmo, pouco se olhava para o que o cara, para o que o sujeito, para o que a pessoa sentia. Então você tem a Ana Cristina César, com um texto muito rico e que resgata isso de enfrentamento não só de uma ditadura que é explícita na sua repressão, mas ela é sutil e implícita nas relações sociais que são construídas. Então, por exemplo, como você tem como elemento central a repressão política, a repressão de gênero, ela se torna uma questão secundária para muita gente. A repressão das relações homoafetivas, elas só se tornam secundárias. E isso só vai aflorar com muita força quando a ditadura é superada e vem a nova república. Então a ditadura militar, ela jogou todo o foco da sua existência em cima de uma repressão muito violenta, em cima da falta de democracia, e vamos brigar por isso. Quando termina a ditadura e vem a nova república, o nosso foco não é mais a repressão política, porque vivemos uma democracia. Então afloram essas questões do existencialismo. Mas se nós pegarmos aí politicamente esses dois períodos, nós vamos ter uma ditadura militar que se instalou tirando democraticamente um governo eleito, né? E podemos fazer uma analogia com o que aconteceu agora, embora tivéssemos uma intervenção militar em 64, e agora nós tivemos uma espécie de golpe parlamentar, golpe branco. Então, a relação que a gente pode estabelecer direta é essa. Nós, nesses dois momentos, tiramos dois presidentes, um presidente e uma presidenta, democraticamente eleitos. Eles foram tirados.
Acredito que a intenção de fazer essa conexão da literatura da Ana Cristina César com as outras e até o próprio Caio Fernando Abreu é justamente o tempo todo tá indo e voltando. Então a Ana Cristina, você pega a década de 60, 70, o Caio 80, 90, mas o tempo todo para refletir sobre as questões políticas atuais, que são questões de intransigência, de violência, de ódio, de perseguição às lutas da mulher, a comunidade LGBT que tem sofrido bastante ultimamente. O Brasil é o país que mais mata. Um por dia, a comunidade LGBT. Aí você tem a construção de um ódio muito forte contra os partidos chamados de esquerda. Então, a reflexão que isso traz é que a denúncia da Ana Cristina César no seu texto e as críticas do Caio Fernando Abreu no seu texto estão mais do que presentes hoje. Porque, na verdade, nunca se enfrentou de frente, nunca se enfrentou, né, frontalmente essas questões. Então, a luta da mulher, do negro, do gay, ainda está presente. Houve conquistas, mas ela ainda está presente. Por quê? Porque a república que se constituiu lá em Esaú Jacó é a mesma, com pequenas pitadas aí de democracia, de abertura, de liberdade, mas quando a coisa foge um pouquinho do controle, os coronéis voltam e tentam pegar as rédeas da situação. Então eu vejo dessa forma. Historicamente falando, a Ana Cristina, ela, com o seu texto, ela desnuda as dores do ser humano, sendo ela mulher, e uma pessoa da década de 70. O Caio Fernando Abreu, embora muito resolvido na sua sexualidade, ele também desnuda as suas dores. Isso aí é algo que fez com que a gente saísse da política aberta do Esaú Jacó, da denúncia do Ariano, e entrasse nessas duas obras que são de questões puramente existencialistas, íntimas, e que esses dois autores, embora desnudassem o que fazem, deixavam sempre ali nas metáforas ou na sua narrativa ficcional ou autobiográfica a pulga atrás da orelha do leitor. Então, historicamente, eu vejo dessa forma. A República, ela proporcionou alguns ganhos, algumas vitórias, algumas conquistas, mas situações que são muito fortes e que são íntimas, elas ficaram e continuam deixadas de lado. Sim. E já fazendo gancho aí com... A gente estava comentando aqui, as 4 obras super contemporâneas, fresquinhas, acabaram de sair praticamente do forno, direto quase para a lista, né? E eu acho que, como elas têm uma temática também muito próxima, e eu acho que já abrindo esse caminho aí já, como é que fala, golpes de facão, né? Durante a ditadura, então eu acho que 40 dias, né? Olhos d'Água, Fantasias Eletivas e Vitória Valentina. E Edi? Bem, realmente são obras todas aí, né, já dos anos 2010 para frente, né, então a gente está realmente trabalhando, né, com, como tu disseste, literatura que está fresquinha, saindo agora, nos dando, né, um depoimento do que é o Brasil hoje, certo? E a gente percebe, como o Marcelo falou, que algumas lutas, né, elas são históricas e permanecem, né, e que ainda somos os mesmos, né, e vivemos, quem sabe, não como nossos pais, mas como nossos tataravós, quem sabe nossos trisavós. Isso é um tanto quanto preocupante, mas também deve ser elemento motivador para a nossa luta continuar. E eu acho que a prova da UFSC é uma prova que acaba, então, tendo também um viés bastante comprometido, né, com essas reflexões. A gente vai perceber aí que na prova passada, a gente citou agora há pouco o e falou da questão ali, por exemplo, do conto Aqueles Dois e do preconceito de gênero, que é uma discussão que, infelizmente, ela continua tendo que ser bastante atual, né? Porque ainda existe esse fenômeno gerando violência, repressão, como o Marcelo bem comentou. Então, a prova foi lá e fez uma afirmativa, né? Tinha, na verdade, uma questão temática, e uma das afirmativas dentro dessa questão temática sobre o moralismo na sociedade, falou-se a respeito do preconceito de gênero sofrido por aqueles personagens. Então, pensando também nisso, a gente vai percebendo que existe uma conexão entre todas as obras, mas
mas especialmente então esses 4 livros contemporâneos, eles falam também bastante de segregação, né? De injustiça, de desigualdade social, segregação. Tu pegas, por exemplo, ali então a obra da Maria Valéria Rezende, né? Essa escritora interessantíssima, premiada com o Jabuti em 2015, inclusive, com este livro chamado 40 Dias, né? Esse livro, ele vai mostrando, então, o panorama da cidade de Porto Alegre a partir da personagem Alice, que seria uma forasteira ali, né? Que sai de João Pessoa, da Paraíba, e vai para Porto Alegre, e que, por uma ruptura que ela teve com a filha, ela acaba mergulhando, então, nas ruas de Porto Alegre, né? Numa jornada à procura de um Cícero Araújo, que, na verdade, é um pretexto, né? Que ela tem para mergulhar em busca mesmo do seu autoconhecimento, dos seus próprios limites, ou quem sabe também para fugir um pouco do amargor dessa experiência decepcionante que ela teve com a filha Norinha. Mas enfim, a personagem ela vai mergulhando nas ruas de Porto Alegre. E aí então a gente tem, claro, essa óbvia intertextualidade com Alice no País das Maravilhas, né? Porque a gente tem a saída de um universo para outro, um mergulho num universo que para ela é bizarro, surpreendente, diferente, certo? E a Alice então ela vai acabar saindo também, não só de João Pessoa da Paraíba para Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e um universo também cultural bastante diferente, mas a gente também tem essa questão de sair do apartamento e mergulhar, né, nesse submundo aí das ruas, dos viadutos, da rodoviária, da periferia, dos morros, das favelas, dos becos, dos quilombos, até mesmo quilombo aparece em Porto Alegre. Da invisibilidade social. Perfeito, essa é uma expressão que eu acho que é muito adequada, porque a gente vai percebendo isso em diversos textos. Até mesmo no caso do Suassuna, quando a gente falou lá do João Grilo, né, que passa fome, tem ocasiões que ele refere a isso, né, o personagem se queixa de passar fome e a patroa passar por ele com bife na manteiga para dar pro cachorro. Se quer um copo d'água, darem a ele. Aí a gente está percebendo o quanto, né, esse personagem marginalizado, do seu ponto de vista socioeconômico e cultural, ele acaba sendo, então, né, enfim, praticamente tratado como se não humano fosse, né? E, portanto, desprezado, né, pela sociedade burguesa. Então a gente percebe isso também nessas personagens que habitam esse submundo aqui das ruas de Porto Alegre, na perspectiva da personagem Alice em 40 Dias. Do mesmo modo, a gente vai poder falar disso na Conceição Evaristo, que, aliás, é uma afirmação da voz negra e feminina na literatura, também ganhou o Prêmio Jabuti em 2015 com o livro de contos que a gente está lendo agora, que é o Olhos d'Água, e a gente vai percebendo ali também esse drama da invisibilidade social. O personagem de Lixão, por exemplo, que é um garoto que mora na rua e morre, agoniza, né, no asfalto, e as pessoas passam por ele como por nada, né? E o que dizer então do chocante texto Ana da Wengen, que uma mulher grávida é assassinada dentro do próprio barraco. O marido dela era um criminoso, reage à prisão e acaba sendo, né, invadido o barraco, mas ela é metralhada pela polícia, né, grávida, encolhida em um canto, inofensiva e inocente. Ela é metralhada durante uma invasão policial no barraco. O que acontece depois é que sai no jornal a morte de um policial durante a abordagem policial. Morreu um policial. Não se fala da Ana. Então a gente tem aqui simbolicamente também essa questão, né, da invisibilidade social. E eu acho que o esforço da Conceição Evaristo é justamente marcar, né, a existência dessa comunidade negra no Brasil, a importância dela, também as raízes culturais negras que estão presentes entre nós, a referência constante ao candomblé. Tem um belíssimo conto chamado Olhos d'Água, que vai fazendo, realmente dá título à obra, né? Faz aí esse panorama de 3 gerações de mulheres negras que se reconhecem no olhar, e ali a referência aos olhos d'água, olhos de mamãe Oxum, diz o conto, né? E Oxum é essa divindade feminina que representa a resistência feminina e, ao mesmo tempo, né, traz referência aqui às águas, às lágrimas, às emoções, à feminilidade, mas também à resistência. É bom lembrar que Oxum, segundo a mitologia do candomblé, ela teria sido excluída das decisões dos orixás por ser mulher, então ela esteriliza as fontes, as águas e a vida até que ela seja incluída novamente, ouvida, se faça, né, ouvir e perceber como voz ativa, atuante. Então a gente também tem essa simbologia já no primeiro conto do livro, né? Então essa necessidade de reforçar a presença, né, da mulher, da comunidade negra, né, e se fazer ouvir essa voz que é tão importante quanto todas as demais na construção, né, da nossa sociedade. Então a gente tem aí Olhos d'Água, a gente já falou também de 40 Dias, ainda temos o Vitória Valentina,
A Elvira Wigner, ela até se refere à obra como uma HQ feminista, né? Até humildemente chamou o livro de HQ, História em Quadrinhos, né? E a Cíntia falou ali em novela gráfica, né? É uma graphic novel, sim, o conceito mais adequado até seria esse, né? De romance gráfico, novela gráfica, porque é mais sofisticado do que uma simples HQ na trama, né? E nas próprias ilustrações. Então a Elvira, ela ilustra e coloca o texto, e esse texto ele está recheado de reflexões de muita atualidade, também fala sobre essa questão da segregação. A Elvira Wigner, ela comenta até na contracapa do livro que o personagem Nando, por exemplo, ele é motoboy, negro e gay. Uma coisa que chama muito a atenção e que eu não poderia deixar de comentar aqui nessa nossa conversa é o fato de que durante as páginas do livro o personagem Nando ele não é sequer, digamos assim, não é sequer feita a sugestão de que ele seria homossexual durante toda a trama. E lá na contracapa eu viro e diz, motoboy, negro e homossexual. Né? Motoboy, negro e gay. Ora, tu vais pensar, isso é uma incoerência, por que ela fez isso? Existe uma razão disso? Existe uma razão disso. Ela faz uma provocação com a gente, certo? Quando eu coloco o Nando como gay lá na contracapa e durante toda a trama, ele não... Você não vê que ele é gay? Não tem essa, né? Não tem uma pista, não tem um indício disso. Isso acaba tendo um significado importante, que é justamente essa discussão sobre o porquê que o cara... O que caracteriza o personagem como homossexual? Tem que votar purpurina nele? O que ele tem que ser para ser gay, né? Então, quer dizer, tem que cumprir com o estereótipo, exatamente. Então, de novo, a discussão sobre o estereótipo, né? Muito interessante. Mas aí também tem a questão de classe, também, que vai estar colocado ali. Quer dizer, ele é motoboy, ele é negro, tem cenas que vão fazendo ironias muito fortes. Por exemplo, depois da aventura, os personagens ficam com uma soma considerável em dinheiro. E aí, então, eles ficam imaginando o que fariam com a grana. Aí eles imaginam a cena, a Carla entrando numa loja para comprar roupa cara. Aí a atendente pergunta, vai pagar como? Olha, não é a grana que vai resolver o nosso problema de fundo, né? Porque a gente vai ter outras questões que são culturais, que são estereótipos também, que vão sendo colocados pela sociedade e que fazem com que a segregação continue acontecendo. Não é um poder aquisitivo que vai resolver os nossos problemas, não é ser capaz de consumir que vai resolver os nossos problemas. Eu também acho que esse foi um grande problema dos últimos anos, né? De um governo dito de esquerda, por exemplo, no Brasil, quando se coloca a ideia, por exemplo, de que dar um upgrade no poder de consumo da população significa dar cidadania para as pessoas. A gente teria que ter ido muito além. Ter acesso ao celular. Questões. Exatamente. Confundir cidadania com consumismo. Exatamente. E aí a Elvira diz na contracapa também que o livro dela é um livro contra o consumismo. Vai aparecer ali também o Nando numa situação em que se ele comprasse um prédio de luxo, ele entraria e diriam para ele, serviço é por ali, tá certo? Então tem essas ironias. O que significa isso então, né? Que a gente está discutindo cidadania na prova, isso é muito importante, né? E ela então diz que é contra o consumismo também a obra, contra o preconceito, contra o racismo, contra o machismo. E aí então a gente percebe que no final dessa cena em que os personagens especulam o que fariam com a grana, é dito no final, melhor comprar nada é a melhor vingança, certo? Exatamente. Agora, já que a gente guardar o dinheiro. Ou enfim, né, quem sabe, né, a gente buscar outras experiências de vida que não coloquem dinheiro como uma questão prioritária. Aliás, também ela aparece num livro tão aparentemente ele é simples, né, é uma história em quadrinhos, seria descontraído, tudo bem, mas tem algumas coisas bem profundas ali. Por exemplo, tem um plano que o personagem faz para flagrar a relação promíscua, a relação criminosa entre um empresário, um grande empresário reconhecido, um homem da sociedade, com um traficante de armas, certo? Só que aí então, quem bola o plano para flagrar essa relação ali seria o dono de um portal de notícias, porque o Nando flagrou essa relação e falou pro cara do portal. O cara do portal, a princípio, não quis fazer nada e depois veio com um plano pronto, só que o plano já estava pronto para dar errado. Por que isso? Acaba insinuado ali, de maneira muito inteligente pela Elvira, que o cara do portal, é até dito isso no texto, né? O Nando diz assim, cara, a gente não entende nada de marketing. Se bobear, o empresário anuncia no portal. Ali está fazendo justamente a jogada de que existe um interesse da imprensa, por exemplo, da grande imprensa também, né? Vinculado com determinados interesses econômicos. E aí, será que existe liberdade de imprensa? Né? De verdade, quando a imprensa está com o rabo preso com seus patrocinadores? Isso também está colocado no texto. Pô, o programa é muito atual, eu fico muito feliz de ter a oportunidade de trabalhar literatura, mas trabalhar literatura mesmo com esse viés, né, de comprometimento com a realidade na qual a gente está vivendo. Isso é muito importante, né? Essas provas que ficam aí, por exemplo, qual é o nome do autor de Dona Guidinha do Poço? Isso aí não nos ajuda em nada a construir cidadãos críticos e capazes de aproveitar essa chance que é entrar na universidade, se formar, bons profissionais, cidadãos e capazes de interferir nessa realidade social, com outro olhar. Né? Isso é muito importante. E para finalizar o comentário, desculpa, eu até estou me estendendo um pouco, mas é que eu me empolgo com esses livros. É fantástico. Mas é para isso mesmo. Eles são fenomenais, esses livros. Eu acho que foi a melhor
maior lista de livros da UFSC de todos os tempos, né? Eu acho que essa... inclusive que tem acompanhado, mesmo quem não vai fazer vestibular, tem acompanhado com interesse a lista e tem... Que a lista é muito rica mesmo, é interessante que ela parte mesmo do Esaú e Jacó e vai até a novela gráfica. E a novela gráfica, ela expõe tudo, né? Mas de uma forma que ao mesmo tempo é escancarada, é também sutil, né? A sutileza está na questão do negro, né? E o escancarar está naquilo que a gente já sabe, né? Até nem lugar comum. É o emergente, né? Você ganha dinheiro, você é favelado, ganhou dinheiro, seja no futebol, na música ou em qualquer outra situação, mas você nunca vai ser igual aquele cara que nasceu da elite. Então, essa obra que o que o Edir comentou agora, essa final, ela deixa isso aí muito bem exposto. Isso aí. E eu acho que a gente não comentou só o Schroeder, né? Que é o escritor catarinense, contemporâneo, né? Autor de Fantasias Eletivas, publicado em 2014, também é uma obra fresquinha aí para nós. E, cara, muito interessante esse livro, também discutindo questão de gênero, né? A gente tem ali a relação entre a Copy, né? Que é travesti, e o nosso René, que é um personagem a princípio mais tosco, né? Um cara que não tem não tem nada de sensibilidade a priori, e depois ele vai construindo com ela. Isso é muito interessante, né? A relação que surge conturbada ali com ele sendo um cara preconceituoso e ela aos poucos ela vai conquistando o cara e eles vão se tornando, né, grandes amigos. Mas dois grandes temas chamam a atenção nesse livro, né? A solidão e a memória. E aqui a gente também pode falar de algumas questões muito interessantes também referentes a essas mídias, por exemplo. Tem um discurso que a Copy faz durante a conversa dela com o René. Porque ela foi jornalista, né? Foi jornalista. Entre a prostituição e o jornalismo. Aliás, agora eu vou aproveitar esse gancho, porque ela tem uma frase ali que é incrível, né? O René ele fica curioso em saber como é que ela se tornou quem ela se tornou, né? Tipo, ela era jornalista, formada, né? Já na Argentina e tal, trabalhou em Buenos Aires, né? No Clarín, que é um veículo midiático bastante conhecido na Argentina, né? Que seria a Globo Argentina, então tu já deve imaginar o que é o Clarín. O que está por trás do Clarín. Por trás, pela frente, em cima, embaixo. É verdade, a gente já está conectando com o que a gente acabou de falar de Elvira Vigna, né? Mas então, olha só, aí ela vai se tornar travesti e vai passar a se prostituir em Balneário Camboriú, né? Tendo uma nova vida, abandonando, deixando tudo para trás e passando a ter essa vida. O René, que é esse personagem mais tosco, como eu te falei, ele pergunta para ela, mas como você se transformou? E ela, nisso? Nessa coisa? E ele, não foi isso que eu quis dizer. E ela, não, olha, há duas maneiras de lidar com o desejo, né? Ou você apaga o extintor, que é o que as pessoas geralmente costumam fazer, ou você deixa o fogo se alastrar. Eu resolvi me incendiar. É isso que ela diz. Então eu resolvi me incendiar. Pô, ela afirma a sua autonomia, a sua identidade, a sua autenticidade. Eu resolvi me incendiar. Então todo o texto, na verdade, ele vai trabalhando com essas hipocrisias da nossa sociedade. Em pequenas cenas que parecem aparentemente desconectadas. Um encontro do René com a sua ficante. Aí ele fica simulando fazer o encontro perfeito, retirado de uma revista masculina, tem que levar no restaurante, tem que comprar isso, comprar aquilo. E ele vai lá e compra o peixe, né, que ele não gostava, o vinho branco, que acaba caindo mal para ele, mas ele tinha que fazer isso porque as aparências da sociedade exigem que ele faça. Depois a discussão dele com o patrão, por exemplo, quando o patrão sugere a ele que trabalhe à noite. E ele não diz que não quer trabalhar à noite, ele diz assim, eu fico grato pela oportunidade, né? Quando na verdade ele quer dizer, eu não quero. Né? E o patrão está dizendo, não, é uma oportunidade, e significa isso. Ou tu vai pra rua, né? Então tem toda uma coisa de discursos que, na verdade, dizem uma coisa e querem dizer outra. E a hipocrisia está sendo trabalhada ali também como um grande tema dentro do livro. Mas enfim, a Copy, então... O René continua, né, no diálogo e ele pergunta, depois de como você se transformou nisso, ele diz assim, mas você tinha um bom emprego. E aí ela diz, bom emprego, jornalista, né? Na Argentina, no Clarín, né? E aí então, quando ela diz bom emprego, ela diz assim, tudo é prostituição, meu caro, tudo é prostituição, né? Uns vendem a cabeça, uns vendem o corpo, outros a cabeça, né? Então é tudo prostituição, todo mundo dá o cu, essa é a expressão que ela usa, né? Então o que significa isso, né? Na verdade a gente também está colocando em crítica aqui em questão os valores dessa sociedade, nos quais nós temos muitas vezes realmente que assoviar canções que nós não gostamos para sobreviver, como diria Oswaldo Montenegro, né? Então é isso, a gente está percebendo aí que existe uma questão de valores que está sendo colocada na prova, de cidadania. Eu acho
acho que todos os livros contribuem substancialmente para essa reflexão, e isso vai ser abordado na parte de português, e se bobear também, aí a Cíntia vai história, como isso pode tocar a prova dela. Nesse livro tem a questão da fotografia, que é a questão da imagem. Hoje eu também vejo como um tema, né? Ali ele fala, ele usa de forma textual a fotografia como uma narrativa, como a contar própria histórias. obra Fantasias Eletivas termina com várias imagens. E a imagem instantânea, porque a Polaroid, quando você não tinha a fotografia digital, era o instantâneo, então era você congelar um momento e contar histórias. Então eu também vejo uma conexão para tema de traçar. Hoje a gente é inundado por imagens, né? Então as redes sociais, então a fotografia, além de ser uma arte, mas ela acabou se banalizando também, né? Então acho que a questão da imagem como narrativa, como uma série de fontes de temas, eu acho que também é uma questão, né? É isso, eu acho que o lance é além do que se vê, né? Quer dizer, a questão da imagem, a imagem é o aparente, né? E a copia é justamente uma forma de questionar esse aparente, né? Buscando o essencial. E aí ela pega e questiona mesmo essa parada, inclusive, de estar todo mundo olhando pra tela. Ela tem um momento que ela diz isso, né? Tá todo mundo olhando pra tela o tempo inteiro. Ela diz que jogou a televisão no chão, quebrou, coisa e tal, ela faz algum discurso nesse sentido, mas fica bem evidente, então, né, uma refutação dessa sociedade das aparências. Não é à toa que Balneário Camboriú é o cenário, é o cenário do romance, né? Que é a cidade considerada. O lado underground de Balneário, porque na baixa temporada, né? Então, assim, quando essas coisas que não estão tão na mídia evidente aparecem, Exato. Né? Tá por trás das aparências. Isso é muito legal, muito bacana o livro. Show de bola. E pra gente finalizar aqui, o que a gente pode fechar? Em que vocês fechariam essa lista aí pra gente deixar a última reflexão para eles? Eu penso que, historicamente, a prova de história ela caminha sempre em dois sentidos. Ela leva muito em conta aquilo que está sendo tratado no conteúdo de atualidades, né? Aquilo que está no fervo maior, mas ela caminha paralelamente à literatura sempre, de mãos dadas, né? Não foram raras as situações em que você pensou elementos da literatura e que esses elementos apareceram numa prova de história. Então, eu concordo plenamente com vocês. A arte expressa também os valores daquela época, né? Então, seja na literatura, na fotografia, na pintura, vários meios. Eu jogaria muito peso nessa questão da cidadania mesmo, né? Porque das várias formas possíveis, vamos fazer aqui uma retrospectiva dessa nossa conversa. O que era ser cidadão no Brasil de Deodoro? O Deodoro é obrigado a baixar uma regra determinando a naturalização, a ampla naturalização, porque ele não via cidadão no Brasil. O Brasil era recheado de negros a escravidão acabou em 88, estávamos em 89, ou seja, tinha 1 ano e meio de fim da escravidão quando proclamou a República. Então você tem um negro, você tem um índio aldeado, você tem um trabalhador branco pobre e você tem as elites. Fora os imigrantes que você tem espalhados no Brasil inteiro. Então o Deodoro determina a grande naturalização, porque não tem cidadão no Brasil, a cidadania não se manifesta. E aquela famosa frase do Aristides Lobo, né? O povo assistiu a tudo bestializado. O povo não participa da República. Aí vem Ariano Suassuna e aí dispensa qualquer tipo de comentários com relação à ideia de cidadania nos interiores. Eu não gosto de falar do interior do Nordeste, porque parece que no Sul isso não existe. Mas é o Brasil todo, o interior do Rio de Janeiro, o interior de São Paulo, o interior do Espírito Santo, o interior de Santa Catarina. Você tem aí a total ausência de cidadania. Então, o Suassuna, ele bate na tecla com o Chicó da cidadania o tempo todo, né? O Chicó, o próprio cangaceiro e assim vai. Voltando aí para Ana Cristina César e para o Caio, a não cidadania por eles não poderem efetivamente expressar o que eles são, o que eles sentem, o que eles pensam, como eles veem, não poder deixar transparecer as várias experiências que um ser humano pode ter quando você taxa ele, é um homossexual, é negro, é mulher. Não, eu quero experienciar as coisas que a vida me proporciona. Quando isso não te é permitido, você não está se vendo como cidadão. E as obras ultracontemporâneas, aí ela dispensa qualquer tipo de comentário também, porque aí elas são mais explícitas na denúncia
dessa ausência de cidadania. Enquanto nas outras você tem o leitor tem que ser um pouquinho mais sagaz, embora nessas obras você tenha, as contemporâneas, você tem ali, você tem eles cutucam, mas não fica tão explícito, é muito mais fácil perceber as denúncias do que nas obras anteriores. Então eu caminharia tranquilamente pela questão aí da cidadania, principalmente com essa do Schroeder que a gente fechou, né? A Copy, ela é a materialização daquele ser que decidiu ser o que queria ser. Desculpe aí as várias manifestações de ser, né? Mas é isso. É um travesti que vive em Balneário Camboriú, sofre com tudo aquilo que o underground da noite te permite sofrer, mas ela é feliz. Ela, pelo menos aparentemente, ela diz, eu faço o que eu quero. E de vez em quando ela dá uma porrada num, uma pancada no outro, joga umas palavras de efeito, mas o René está perdido, mas ela está feliz. Ela é feliz naquilo que ela se propõe a fazer e a ser. Então ela a gente acabou finalizando com a exposição de um ser que se propõe libertador, que se libertou daquilo que impedia ela de ser feliz, mesmo ela sendo jornalista do maior periódico argentino. Ela, não, eu vou para Balneário Camboriú ser travesti, um travesti prostituto. Ela é isso, né? Então, eu caminharia também firme e forte pela cidadania, procuraria contextualizar cada momento desse, né, cada situação dessa, onde você tem, desde o final do século XIX, começo do século XX, momentos de transformação que foram importantes, como a década de 50, depois ditadura, a luta pela cidadania, que não se resume à luta política pela democracia, né? É a luta do seu dia a dia, né? De você fazer valer aquilo que você quer, gosta, sente bem fazendo, e como disse o Edir, né? A gente tem que correr atrás, a gente tem que, né, compor o pão que a gente vai comer amanhã, mas a gente não pode deixar de ser ou de fazer aquilo que nos dê mais prazer. A vida não pode ser só dor, e a luta por essa cidadania, ela bate nessa tecla, ela demonstra isso. Perfeito, olha, eu faço minhas as palavras do Marcelo no que diz respeito ao tema da cidadania, acho que ele é realmente essencial na compreensão desse conjunto das obras, mas acho que então a gente deve pensar também nessa questão dos entraves a obtenção dessa cidadania, ou seja, a grande questão da desigualdade, né, que a gente vai observando aí em várias facetas. A desigualdade na construção do espaço urbano, ela vai aparecendo então em diversas obras, como tu vai percebendo, até mesmo no Esaú Jacó, a gente tem aquela cena em que a Natividade vai no Morro do Castelo, né, tenta se ocultar porque não quer ser vista andando no morro, e tem esse contraste entre o morro e o asfalto, né? Entre aspas, né? Tô brincando, mas enfim, é o morro, né? E depois ela vai pro bairro de Botafogo, que é o momento ali em que a gente tá machadeando mesmo, quer dizer, o Machado ele vai ser o cara que faz a crônica da aristocracia, né? Ou pelo menos, né, da burguesia urbana. Então, aliás, mais tarde a gente vai ter um outro escritor que vai ser genial, que vai ser o Lima Barreto, que vai ter esse olhar de cronista da realidade do Rio de Janeiro, mas vai pegar o subúrbio, né? E o Machado é isso, ele é o nosso grande escritor, enfim, mas eu sempre faço essa pequena ressalva, né? Ele é o nosso grande mestre da literatura, mas ele é um escritor que ele enfoca muito essas questões assim do espaço aristocrático, da burguesia do Rio de Janeiro, e eu sou um grande fã do Lima Barreto, que é um cara que mais também, marginal, né? Acho que ano que vem pode ser, porque eu acho que a Flip escolheu como tema o Lima Barreto. Exato, a gente já está fazendo prognósticos para 2017, né? Pra gente aqui, né? Essa nossa gurizada que nos assiste aí já vai estar noutra vibe, vai ler Lima Barreto só pelo hobby, né? Só pelo prazer de ler o Lima, né? Gente, então é isso. Nossa, maravilhoso esse bate-papo aqui, uma delícia, não dá vontade de parar. É verdade, se deixar aí a gente vai longe, né? Mas, muito legal. Agradeço muito o convite, gente. Valeu. Obrigado, gente. Então, até a próxima. Valeu. Tchau, gente.